E aí, galera, tudo bom? Voltamos agora depois das provas. Vamos continuar com tudo, tá bom? Hoje, vou falar para vocês sobre os usos da vírgula. Coloquei aqui um desenho bonitinho de pontuação, mas o nosso foco vai ser a vírgula, tá bom? Quando que eu posso usar, quando que eu não posso usar, né? Quando que eu tenho que evitar de qualquer jeito. E aqui eu coloquei só para vocês a definição, porque muitas vezes a gente acha que a vírgula tem como característica a pausa, né? Ai, respirou, coloca vírgula. Não é assim, tá? Ouvido, nariz, não entendem de vírgula, tá? A vírgula tem muito mais a ver com o uso, com a função que a palavra ocupa na frase. Se ela é sujeito, se é predicado, se é complemento do verbo, se é adjetivo, se é advérbio. Eu vou explicar pra vocês, tá? Mas vamos parar com essa ideia de que toda vez que você respira, você coloca uma vírgula, tá bom? Então, a gente tem aqui a vírgula. E ela pode mudar tudo. Eu coloquei uns exemplos aqui dos textos com vírgula e sem vírgula para vocês verem que ela pode mudar o contexto. Olha só, eu tenho ali, ó, não, espere, ou não espere. Primeiro eu falei, não, espere, ops, peraí, espera. E da outra eu tenho, não espere, é uma ordem, né? Pode mudar o valor do meu dinheiro. Eu posso ter R$23,40 ou R$2,34. Como é que pode? Né? A gente tem que prestar atenção nesse uso. Ela pode ser autoritária. Ou não, ó. Aceita, obrigado. Aceito, obrigado. Uma coisa, no primeiro eu estou agradecendo. No segundo eu estou dizendo que eu aceito alguma coisa obrigatória, compulsória, tá? E aí eu tenho alguns outros exemplos que eu coloquei aqui, ó. Isso só, ele resolve. Isso é só, ele resolve o resto. Ou então, isso só ele resolve, porque ele é o cara, só ele resolve. Né? Então, vocês podem ver que ela vai mudar a situação. A gente precisa de ver direitinho onde que a gente vai colocar essa vírgula. Ó, eu posso falar assim, esse juiz é corrupto. Eu tô falando pro juiz que essa pessoa aqui é corrupta. Ou então eu posso falar, esse juiz é corrupto. Né? É um juiz corrupto. Eu tô falando que ele é corrupto. No primeiro exemplo aqui, ó, eu falo assim, o seu juiz é corrupto, né? Vale nada. Tá? Então, reparem que eu posso ter mudança de sentido, tá? Tem que prestar atenção. Coloquei aqui também que ela pode dizer a solução, ó. Vamos perder. Nada foi resolvido. Ou seja, eu já estou aceitando o fato de que eu vou perder alguma coisa, porque nada foi resolvido. Mas eu também posso falar, vamos perder nada, foi resolvido. Tá vendo como é que muda? Ela também tem a ver com a entonação que a gente vai falar, tá? Posso mudar uma opinião, ó. Não queremos saber. Alguém vai falar comigo? Não, não quero saber. Ou então eu posso falar, não, queremos saber, né? Não, pode continuar, a gente quer saber sim, tá? E aí, eu coloquei uma frase aqui só pra gente brincar um pouquinho. Em que lugar dessa frase você colocaria uma vírgula? Ó, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. É uma frase que corre aí pela internet e aí, normalmente, as mulheres, as meninas colocam a vírgula num lugar e os meninos em outro. E aí, anotem essa frase que a gente vai falar em sala de aula, tá? A vírgula pode ser assim, não vou falar não. Anotem no caderno essa frase aqui, e aí em sala de aula a gente vai pontuar. Pontua aí no seu caderno e em sala de aula a gente vai ver como é que cada um escreveu, tá bom? Vamos combinar assim? Então, beleza. Se quiser, escreve aqui no comentário também como é que você pontuou. Copia essa frase e coloca a vírgula onde você acha que tem que ter, ou as vírgulas, tá? E eu vou olhar com vocês. E aí eu coloco aqui pra vocês pra que serve a vírgula, caso vocês queiram anotar no caderno, tá? Vou explicar, tem no livro de vocês, eu vou explicar tudo no caderno, na aula, desculpa, mas eu sei que tem aluno que gosta, né, de copiar, gosta de ter no caderno pra consultar, é super importante mesmo. Olha aqui que eu coloquei, vírgula pra respirar. Cada vez que se respira, coloca-se uma vírgula. O que eu acabei de falar pra vocês? Que a vírgula não é pra respirar, né? Ou seja, essa afirmação que eu coloquei aqui, a gente precisa eliminar da nossa cabeça, tá? E aí eu coloquei aqui, olha, o que um especialista da língua disse quando ele escreveu o livro dele em 2002, ó. A vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico, que se emprega de acordo com alguns preceitos. O que isso quer dizer? Que a vírgula vai ser usada de acordo com a função que a palavra exerce, como eu falei no início do vídeo para vocês. E também tem efeito estilístico, no caso de uma pausa, de uma surpresa, né, de uma entonação diferente, tá bom? E aí eu coloquei os casos em que a gente precisa de tomar cuidado, tá? Quando
eu coloquei uns exemplos aqui. O primeiro. O emprego da vírgula no período simples. O que é o período simples? É o período, né? A frase que tem verbo com um verbo só, né? A frase começou e terminou e só tem um verbo. Período simples. Ó, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Ou seja, inconveniente, agressiva, irônica e antipática foi o quê? Sua observação. Eu estou caracterizando o sujeito. Sua observação é o sujeito dessa frase. E aí, inconveniente, agressiva, irônica e antipática são o quê? São adjetivos, tá vendo? Elas têm a mesma forma. Elas ocupam aqui a mesma função sintática. Então, eu estou enumerando aqui, eu preciso de colocar a vírgula, tá? Estou separando elementos que têm a mesma função. Outro exemplo aqui, ó. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Atriz talentosa, tá vendo? Eu coloquei entre vírgula. Por quê? É uma informação sobre a Fernanda Montenegro. É um aposto. A gente vai ver direitinho o que é isso. Mas aposto é uma informação que eu dou logo depois de quem eu tô falando. Não é o sujeito, tá? É sobre quem eu tô falando, ó. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagem da imprensa mundial. Fernanda Montenegro é o sujeito e a atriz talentosa é a informação sobre ela, tá? É o aposto. Aqui na número 3, para separar o vocativo, ó. Bom dia, senhora Gar. Maria, chame seu pai, né? Eu tô falando com a Maria, eu não tô falando assim. Se eu tirar essa vírgula, a Maria poderia ser sujeito. E o sujeito ali, na verdade, é o tu. Ele tá escondido ali no verbo. Né? Chame, né? Tu chame tu o teu pai, tá bom? Então, Maria, chame seu pai. É um vocativo. Né? Quando eu falo, Gabriel, para de falar. Esse Gabriel, vírgula, tá? Por quê? É o vocativo, é com quem eu estou falando, não é o sujeito. E na número 4, lembra que eu falei sobre o advérbio? Ele indicar uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de intensidade. Então, a função que ele ocupa na frase é de adjunto adverbial, tá? Adjunto adverbial de modo, de tempo, de intensidade, de lugar. As mesmas classificações que o advérbio, é a mesma coisa. Só que adjunto adverbial é o nome da função que ele ocupa na frase. Por exemplo, ó, durante o carnaval na Bahia, não choveu. Na Bahia é o local, não é? É o advérbio de lugar. Então, a função que ele ocupa é de quê? Adjunto adverbial de lugar. E o lugar dele de origem é no final da frase. Eu poderia falar assim, ó, durante o carnaval não choveu na Bahia, sem vírgula nenhuma. Mas como eu quis colocar na Bahia, ali no meio da frase, eu preciso de isolar, tá? Porque o advérbio, ele tem que ficar no final. Se ele estiver no início ou no meio, ele precisa estar separado por vírgulas, tá bom? E também por vírgulas, a característica que eu dou do sujeito precisa de estar entre vírgulas se estiver fora de ordem. Por exemplo, ó, Mariana sorria satisfeita. Satisfeita é a característica da Mariana, né? É o adjetivo. Então, se eu tirar aquele satisfeita do lugar, eu posso? Posso, mas eu tenho que botar vírgula. Satisfeita, vírgula. Mariana sorria. Mariana, vírgula. Satisfeita, vírgula. Sorria. Tudo bem? A característica ou o advérbio, se não tiverem no final, né, no final da frase, você vai ter que botar vírgula, tá? Se estiver no início, se estiver no meio, porque ele pode, não tem uma ordem fixa, né? Então, se você quiser trocar, tudo bem, é só colocar a vírgula. Aqui na 5 fala sobre os lugares, né? Quando a gente se refere à data, né? A gente precisa de usar a vírgula quando a gente usa o nome de lugar em data, endereço, tá? Ali, ó, Brasília, 10 de fevereiro de 99. Eu escolhi esse ano porque foi o ano que a minha irmã nasceu. E Rua do Ouro, 229. É o endereço. Sempre que você vai dar o seu endereço para alguém, né? A gente precisa de colocar a vírgula. Por exemplo, aqui a escola é Rua Piacás, vírgula, 321. Tá bom? A gente precisa de colocar a vírgula. Na regrinha 6, a gente vai falar de palavras ou expressões que explicam alguma coisa. Precisa de estar com vírgula. Ó, o diretor titubeou, né? Ele ficou em dúvida. Isto é, não concordou de pronto com a decisão. Ele titubeou, ou seja, né? É uma expressão que vai introduzir uma explicação, que está explicando alguma coisa, né? O diretor titubeou. O que é titubear? Não concordou de ponto, né? De pronto
com a decisão. Não concordou de cara, logo, com a decisão. Ele titubeou, ele ficou pensativo, tá bom? A número 7 fala sobre a elipse, quando a gente oculta algum termo da oração, ó. Nós preferimos café. Ó, nós, sujeito, preferimos é o verbo e café, que é o que a gente prefere. Eles, chá. Eles preferem chá, mas eu ocultei o verbo preferir, né? E aí, na oração, eu preciso de marcar esse esconderijo. E eu marco como? Com a vírgula. Então, nós preferimos café. Eles, chá. Eles preferem chá. Dá para entender que eles preferem chá e nós preferimos café. Mas como eu não botei o verbo preferir ali depois de eles, eu preciso de marcar com a vírgula, tá bom? E aqui, vamos falar sobre o período composto. O período composto é quando você tem mais de um verbo na oração, na frase, tá? É só isso a diferença do período simples para o período composto. Então eu tenho aqui, ó, viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Ou seja, eu estou separando aqui orações. Viajou, né? Um verbo, e foi visitar. Outro verbo. Ou seja, são fatos. Eu estou separando fatos, tá? E na outra, era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Esse mais é uma conjunção, lembra que a gente viu? Então, antes do mais, antes do mais, do porém, do contudo, todavia, entretanto, a gente precisa de colocar a vírgula, tá bom? Do porquê. A gente vai ver vários outros exemplos, tá bom? Desfiz as malas e saímos juntos. Aqui o que acontece? Desfiz as malas. Eu desfiz, né? Eu consigo identificar que o sujeito sou eu. Eu desfiz as malas e nós saímos juntos. Nesse caso, quando o sujeito é diferente, a gente também marca com a vírgula. É facultativo, mas na maioria das vezes a galera acaba marcando, tá bom? E aí, falta só 9 e 10. Aqui, ó, suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Aqui eu coloquei, ó, usa-se vírgula para separar orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Professora, não sei o que é isso. Não tem problema. Por quê? A gente não vai ver o que é oração subordinada mesmo esse ano, não. Mas, quem era brilhante? As suas opiniões. É uma oração que está caracterizando um termo anterior. É só isso que vocês precisam saber, tá? Eu poderia falar, suas opiniões brilhantes interessavam a todos? Poderia, tá? E aí não teria vírgula. Só que como eu usei um verbo ali, ó, o era, suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. Aí eu preciso de colocar entre vírgula, tá bom? E a nossa última, a vírgula aqui vai marcar para separar, orações que estão intercaladas. O que é isso? Tá meio que uma dentro da outra. Ó, as ofensas, disse ela, foram graves, né? O que foram graves? As ofensas. Mas quem foi que disse essa frase? Ela, né? As ofensas, disse ela, foram graves. Eu poderia falar assim, ela disse, 2 pontos, embaixo, travessão, as ofensas foram graves. Poderia, mas eu escolhi escrever dessa forma. Então, de acordo com a forma que a gente escolhe escrever, a gente vai precisar de usar mais ou menos, a vírgula, tá bom? E depois eu vou mostrar para vocês os casos em que não pode ter vírgula, tá? Que é o caso, por exemplo, entre sujeito e predicado, não pode ter vírgula. Por exemplo, a professora chegou atrasada. Eu não posso falar, a professora, vírgula, chegou atrasada. Nunca. A vírgula nunca pode estar entre o sujeito e o verbo a que ele se refere, tá bom? Assim como a professora comprou muitos computadores. Eu não posso colocar, a professora comprou, vírgula, muitos computadores. Entre o verbo e o complemento desse verbo, eu também não posso colocar vírgula. Mas como vocês não viram ainda o que é complemento, eu vou deixar para falar isso um pouquinho depois, mas nos exemplos que a gente for ver em sala de aula, eu vou explicar para vocês, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo.